Olá! Na aula passada nós trabalhamos um pouquinho de pirâmides. Você deve ter feito vários problemas que tem aí no seu material dos exercícios propostos. Se você teve um pouquinho de dificuldade, você é normal. É bacana que você tenha mais tempo para treinar isso, porque pirâmide realmente é um dos sólidos mais complicados que nós temos. Mas em compensação, a aula de hoje é tranquila, ou melhor, esta aula é tranquila. A gente vai falar de cone. Gente, o cone é simplesmente um chapéuzinho de aniversário. Quando eu falo do cone para você, a ideia é você pensar num círculo, esse círculo como sendo a base do cone, e nós temos a parte de cima fechando dessa maneira assim. Claro que eu exagerei um pouquinho ali na base, seria bacana desenhar um pouquinho mais esticada para você perceber isso aqui em perspectiva, né? Alguma coisa assim. Muito bem. Quando você pensa num cone, geralmente os problemas que envolvem cone são problemas de taça. Você pega uma taça, essa taça tanto pode estar de cabeça para baixo, que fica o desenho de um chapéu de aniversário, como também pode estar para cima. Se a taça estiver para cima, nós temos alguma coisa assim, um cone invertido dessa maneira, e aí pode ser uma taça, né? Um desenho de uma taça, e as questões que aparecem em alguns vestibulares geralmente tratam de taças e quantidade, capacidade de água que tem lá dentro ou de qualquer líquido que possa aparecer ali dentro. O que você tem que pensar é o seguinte, mais uma vez, você tem que ser capaz de calcular o volume de um cone e tem que ser capaz de calcular a área lateral de um cone. Geralmente, a área da base não é muito importante. Na verdade, no cone, os exercícios que aparecem que envolvem a área da base, geralmente ele está interessado na altura. Porque você vai ter a área da base, vai ter a altura e vai tentar fechar ali o cálculo de um volume. Mas na maioria das vezes o que nós temos é cálculo da área lateral. O cálculo do quanto você precisa para poder fechar esse cone. Vamos lá, eu vou apagar essa taça e vamos estudar um pouquinho esse desenho que não é complicado, comparado com a pirâmide é moleza. Vamos traçar a altura. Vamos começar traçando a altura do cone. A altura sai lá do vértice e bate no centro do seu círculo. Vou chamar isso aqui de H. E vou também desenhar o raio. O raio também é importantíssimo para você trabalhar com esse cone. O raio vai aparecer aqui. Vou traçar o raio aqui. Vou chamar isso aqui de R. Muito bem. Eu tenho H, tenho R e eu vou dar um nome, claro, tenho certeza que você já enxergou esse triângulo retângulo, mas eu vou dar um nome para aquela hipotenusa. Aquela hipotenusa que aparece aqui, eu vou tentar pintar ela um pouquinho mais forte. Essa hipotenusa nós chamaremos de geratriz do cone. A geratriz do cone é a hipotenusa que apareceu ali. Eu vou fechar o ângulo de 90, só para ficar claro o triângulo que nós temos. A primeira relação que aparece no cone é esse Pitágoras aqui. G ao quadrado é H ao quadrado mais R ao quadrado. Muito bem, já apliquei o teorema de Pitágoras. É claro que você não vai memorizar isso, não precisa memorizar. Se você desenhar o cone, já vai estar óbvio para você essa informação. Então até aí tá tranquilo. Vamos calcular o volume do cone. O volume do cone é o mesmo que o da pirâmide. O volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Vou colocar aqui. Área da base, tudo isso vezes a altura, tudo isso sobre 3. Esta é a forma de calcular o volume do cone e você percebe que é bem parecido com o volume da pirâmide, né? Na verdade, a expressão é a mesma. O volume da pirâmide e o volume do cone têm a mesma expressão para calcular o volume. Área da base vezes a altura sobre 3. E o que eu gostaria muito que você tentasse enxergar é o que acontece quando eu abro esse cone. Agora